Olá, turma! Tudo bem? Turma, na aula de hoje irei falar sobre métodos de acionamento robótico. E para essa aula de hoje, eu trouxe os seguintes objetivos. O primeiro são os métodos de acionamento para manipuladores industriais. O segundo é o acionamento direto e indireto de manipuladores, o conceito, de cada um deles. A transmissão de potência em manipuladores e a relação matemática para o dimensionamento de redutores para manipuladores robóticos, tá? Vou colocar aqui uma primeira parte, mas a gente vai dar prosseguimento aqui nesse assunto nas próximas aulas. Então, falando do método de acionamento robótico, nós temos que os acionadores elétricos, eles tendem a ser maiores e mais pesados que os acionadores hidráulicos e pneumáticos. Por este motivo, nem sempre é possível posicionar tais atuadores próximos às respectivas juntas, em virtude aí de restrições no espaço disponível ou de problemas com deflexões devido ao peso. Tá? Assim sendo, os acionadores podem ser acoplados de forma direta ou indireta. Então, falando aqui do método de acionamento indireto, uma vez que os atuadores das juntas são pesados, então imagine nesse caso aí, atuadores pesados, os fabricantes tentam introduzir alterações no projeto que permitam a redução do peso nas juntas próximas ao pulso e transferir este peso, quando possível, para a base. Tá? Então existe todo um estratagema aí para que se consiga otimizar o projeto. Tá? Desta forma, consegue-se uma capacidade de carga maior para o braço. Tá? Esse tipo de acionamento é denominado de indireto, já que o atuador ele fica afastado da junta movida por ele. Nesse tipo de acionamento, é necessário usar algum tipo de transmissão de potência, como polias, correntes, rodas dentadas, engrenagens, parafusos e correias, ou seja, o acionador é adaptado longe da junta pretendida do manipulador. Entretanto, esse método sofre efeitos indesejados no desempenho do robô devido à folga nas engrenagens, flexão dos vínculos do manipulador e escorregamento dos sistemas de polias. Então, perceba, existe aí pontos positivos e pontos negativos. Aqui eu trouxe 3 imagens apenas para ilustrar, Então, como foi dito que é necessário algum tipo de transmissão, aqui temos as engrenagens, citei aqui transmissão por polias, Essa imagem aqui demonstra também a transmissão por polias, onde eu tenho uma carga aqui, um motor. Temos aqui rodas dentadas, Rodas dentadas e corrente. Então, é um outro tipo aqui de transmissão que a gente pode se utilizar também quando a gente fala de transmissão de potência. Transmissão de potência, talvez vocês já tenham visto alguma coisa no curso aí da área de mecânica, mas um robô, enfim, ele tem uma parte de mecânica, Então eu vou abordar alguns conceitos nessa aula e nas próximas aulas também. E porque faz parte, um sistema eletromecânico, basicamente, Porque a gente tem na grande maioria das vezes acionadores elétricos, tá? Na grande maioria das vezes. E nós temos essa questão aí de dinâmica mecânica e transmissão de potência. Então a gente vai estudar bastante isso aí.
Agora, o método de acionamento direto, né? É mais intuitivo nesse método. Nesse método, o acionador ele é adaptado diretamente na junta, o que, em determinados casos, proporciona melhor precisão e rendimento de potência em relação ao acionamento indireto. Contudo, devido ao baixo torque por unidade de peso alcançado pelos motores elétricos, costuma-se utilizá-los em conjunto com redutores de engrenagens, que aumentam o torque, porém reduzem a velocidade. Neste caso, se o acionador estiver fixado no elo motor, o acionamento é considerado direto. Nas juntas rotativas com acionamento direto, o sensor de posição angular, encoder, fornece o ângulo relativo entre o elo motor e o elo movido. No acionamento indireto, esta leitura fornece o ângulo do elo movido em relação ao outro elo, né, anterior ao elo motor. Então aqui eu trouxe uma imagem que ilustra, né, o que foi dito aqui. Quando nós temos um acionamento direto, para se ganhar aí um pouco mais de torque, né, se utiliza uma relação de engrenagens. Um exemplo clássico, né, que todo professor aí da parte de transmissão acaba se utilizando é o carro, né? Então, no carro o que acontece? A gente bota aqui na primeira marcha uma engrenagem grande. Por quê? Porque a engrenagem grande dá mais força, né? Depois a gente vai mudando para engrenagens menores, que são as marchas. Então, eu consigo ali avançar para uma segunda marcha, que tem aqui um diâmetro, né, que já é menor do que da primeira marcha. Então, ele ganha mais velocidade, tem um pouco menos de força que a primeira marcha, mas já tem mais velocidade. Terceira marcha, assim por diante, quarta e assim vai, né? Até a quinta marcha, quinta, sexta, depende do carro, né? Então, esse daí é um conceito, uma analogia que eu considero bem interessante, porque é exatamente o que a gente vai, o conceito que a gente vai acabar adotando, né, para manipuladores robóticos, é essa transmissão do torque, controlar o torque em função da velocidade. É sempre um balanço, tá, turma? Muito difícil você ter tudo, né? Então, se eu quero torque, eu perco velocidade. Se eu quero velocidade, eu perco torque, né? Se eu quero precisão, né, eu não tenho velocidade. Então, uma coisa tá relacionada à outra, mas normalmente de forma inversa, né? Você aumenta um lado para perder no outro, ou nos outros, né? O melhor caso é se você conseguir deixar dois lados relativamente bons em detrimento de um terceiro. Então isso daí é algo interessante de se analisar, né? Principalmente quando a gente fala de aplicações práticas. Porque no curso vocês fazem provavelmente aí, né, muitas contas, muita análise de desenho técnico, gráficos, né? Tem bastante disso. Mas vocês têm que ser capazes, né, de analisar ali se existe viabilidade para uma coisa ocorrer daquela forma ou se precisa de alguma modificação. Uma visão mais crítica, né? Isso daí é necessário e às vezes acaba passando, mas o conceito aqui, né, de transmissão de movimento de forma direta, né, no acionamento direto é esse. Vou falar um pouco agora da transmissão de potência mecânica, né, falando um pouco mais aí. Na maioria dos braços robóticos não é possível encontrar acionadores com as propriedades exatas de velocidade e torque ou de velocidade e força, tá? Sendo assim, existe a necessidade de se usar algum tipo de dispositivo de transmissão de potência. Para isso, pode-se usar correias e polias, tá? Correntes e rodas dentadas, engrenagens, eixos de transmissão e parafusos. Um exemplo de dispositivo de transmissão simples e bastante utilizado em robôs é a engrenagem. Então, é exatamente nas engrenagens que nós iremos focar.
As engrenagens possuem movimentos rotativos e a transferência pode ser entre eixos perpendiculares ou eixos paralelos. Então, aqui é o que eu comentei lá no início da aula, né? Eu trago a relação matemática de engrenagens, mas é a primeira parte, a gente ainda vai evoluir nesse tema. Na área mecânica, a relação de engrenagens é a medida da relação entre as velocidades rotacionais de duas ou mais engrenagens interligadas. Em geral, no caso de duas engrenagens, se a primeira, a que está recebendo a força rotacional diretamente do motor, é maior que a segunda, esta irá girar mais rápido e vice-versa. Podemos expressar esse conceito básico usando a fórmula relação de engrenagens igual a N2 dividido por N1, tá? Onde N1 é o número de dentes da primeira engrenagem e N2 é o número de dentes da segunda engrenagem. Tá? Então aqui eu falo da relação de transmissão, né? Engrenagens elas são utilizadas aí para transmitir movimento de um eixo rotativo para outro, ou de um eixo rotativo para outro que translada, né, a rotação em relação a um eixo no infinito. O exemplo aí é a cremalheira, né? Aqui nós temos duas imagens que representam isso. Imagens de acionamento por cremalheira. Transmissão de movimento com razão de velocidade angular constante. Isso é algo interessante, importante, né? A velocidade angular, ela é 2πf, onde f é a frequência em Hz, tá? E radianos por segundo é porque nós temos 2π aqui multiplicando 1 dividido por segundo, né? Então 2π radianos vezes 1 sobre segundo dá radianos por segundo. E a razão de velocidade é a mesma coisa que a razão de dentes. Isso daqui é interessante, hein? Isso daqui é interessante. Então, se eu contar o número de dentes de uma engrenagem em relação a outra, né? Nesse caso aqui é uma transmissão por cremalheira, mas poderia ter uma outra engrenagem. Eu tenho uma razão de velocidade que é constante. Esse conceito aqui é muito importante para a transmissão de movimento, tá? E a gente vai explorar na próxima aula aí, trazendo alguns casos, né? Para compreender melhor isso daqui, né? Então, a velocidade 1 ela está diretamente relacionada à velocidade 2 através de uma constante que é dada pela razão de dentes aí de engrenagens do sistema. Beleza, turma? Então a aula de hoje é isso. Eu agradeço a atenção de todos mais uma vez e eu fico disponível para tirar dúvidas no chat, no Teams. Encaminhe lá as suas perguntas, as dúvidas. Pode deixar um áudio, uma foto do caderno. Se for mandar foto de caderno, só passa caneta, né? Porque lápis ou lapiseira fica muito fraquinho, né? É ruim de ver. E se quiser também tirar alguma foto da apresentação, um print aí da tela para mandar, fiquem à vontade, tá? Em algum ponto aí que tenha gerado dúvida, vocês podem fazer isso. Beleza? Então é isso. Grato a todos. Desejo bons estudos e até a próxima.